a sociedade ainda tem que mudar muito em si, não só o cinema, a sociedade, para que haja uma mudança significativa no cinema. Cinema é um reflexo de quem o faz, a perspectiva dele. Meu nome é Lê, eu tenho 17 anos, vou fazer 18 e não acredito muito em gênero. Sei lá, pra mim foi algo que foi se construindo de forma progressiva. Tipo, acho que desde pequeno não transpareço isso de certa forma, mas que foi se escalando e daí chegou um ponto que pra mim era algo que eu precisava transparecer de forma mais física. Consigo pensar no que tem o Elliot Page, do Não Sei O Que Academy, e o Euforia, que tem a Jules. Sex Education. Sex Education. Tem um desenho que o nome é Guardiões da Mansão do Terror, que tem um personagem que na hora que ele vai contar pros outros, ele tem que explicar muitas coisas que não seria tão necessário. No Tomboy também ele tem que esconder dos outros isso, em vez de ele contar que é trans, ele esconde, se passa por um garoto cis, para as pessoas não descobrir, e quando descobrem, fazem bullying com ele. Miguel, je m'appelle Miguel. Bom, a começo de conversa, meu nome é Luna, eu tenho 18, vou fazer 19 eventualmente. Eu comecei essa trajetória me entendendo como uma pessoa bigênero, dentre uma identidade masculina e feminina, mas conforme passou um pouco o tempo e eu fui me entendendo de fato, hoje em dia eu me vejo como demigênero, e no caso uma parte da minha identidade é feminina, já uma outra é desconhecida mesmo, eu não sei muito ao certo. Eu acho que é mais ou menos pra isso que a representatividade serve, pra você pegar, você bater os olhos na tela e falar, cara, esse personagem é como eu. Por mais que tenham sido dados passos para representatividade de etnias, representatividades de pessoas com deficiências e dentre outros campos, a representatividade trans ainda tá alguns passos para trás, então são, outros passos para dar. Meu nome é Nina Rosa Santos. Eu tenho 17 anos, logo pra fazer 18. Agora já faz 3 anos. Foi bem no começo da pandemia que eu me descobri. Meio que no meio de tudo isso, eu fui, na realidade, eu descobri primeiro o que uma pessoa trans é. Eu nunca convivi com uma pessoa trans antes, eu nunca tinha visto uma. Então eu não sabia bem o que era. Junto de eu também ser. Eu sou uma pessoa jovem, então às vezes isso não nos impacta tanto porque não tem tanta mídia que representa pessoas trans. Ou pelo menos eu não tinha contato com elas. Uma mistura dos dois. O problema com transexualidade no cinema, e vamos começar por isso. O problema de transexualidade no cinema é que a experiência trans é uma coisa muito particular. Tanto, veja, tem muitas coisas que pessoas cis podem se relacionar. Por exemplo, algumas pessoas têm dismorfia de corpo,
onde, eu não sei se isso é um termo técnico, mas eu vou chamar assim, tá? É quando uma pessoa, ela não consegue se ver no próprio corpo direito, ela sente que ela quer ser mais magra, ela é mais gorda, ou mais forte, mais fraca. Então, se vai ter alguma coisa de experiência trans, geralmente vai ser relacionada a isso, que é mais fácil de comunicar, ao corpo físico. O que, no geral, representa, acho que umas boas 70% da experiência trans. Agora a questão é, como tu emite o sentimento de não ser o gênero que tu quer? Porque daí tem que entrar no assunto de o que é o gênero da pessoa. O que é o gênero, no geral? Isso é um debate filosófico extremamente complicado. E eu acho que nenhum filme até hoje que eu vi debate isso de uma boa forma. E também tem o fator, o que a experiência trans agrega na história? Ela é a história ou ela agrega alguma coisa? A tua experiência trans é como tu vive, mas tu não contando pras pessoas que tu é trans na rua. Pra responder mais curta e resumida, eu não acho que nenhum filme tenha abordado transexualidade como um ponto forte. Não que tenha visto, pelo menos. Eu acho que o cinema ele sempre vai ser uma boa forma de propagar coisas de certa forma, como qualquer outro meio de grande visualização ou coisa do tipo. E eu acho que vai afetar pessoas, mas sei lá, pra mim não é algo que me afeta de forma negativa, assim, pensando, mas talvez poderia me afetar de forma positiva. E, de novo, poderia ser grande, mas não é. Tu se sente representado na sociedade? Não. Mas tá tudo bem também, tipo, eu compreendo que um pouco são de coisas construídas que muita gente não vai se sentir representado da forma padrão, de certa forma, sei lá. Não. E sempre que tem, tu tem que ir muito atrás, e são só coisas específicas pra isso. Tipo, se tu pegar qualquer filme aleatório, é muito difícil tu encontrar uma pessoa trans sem que ela seja algum objeto, e se tiver, é uma coisa que é só pra isso. Uhum. Por exemplo, alguma série que seja só pra representatividade, daí vai ter. Tipo, não tem... Toda vez que tem um personagem trans, todo o enredo dele é só sobre ser trans. É só sobre ser trans. Não me sinto... Não, por muitas vezes, não me sinto representado, eu não me sinto vista, eu não... Seja pela falta, porque o debate é meio tabu ainda, mas se tratando de indústria de cinema, realmente a representatividade é baixíssima. Chega a ser triste, eu diria. Tu vê personagens trans com a mesma frequência que tu vê pessoas trans na vida real? Não. Tem mais na vida real, eu acho, tipo, vejo mais pelo menos, sei lá. É que também minha escola é bem alternativa esses bagulho tudo, né? Mas convivo com bastante pessoas trans, eu acho que tem isso, então, tipo, talvez seja uma exceção dentro disso. E o cinema não... O cinema não vou falar nada sobre o cinema, né? Quem sou eu pra falar sobre o cinema, mas eu não vejo tanto no cinema quanto na vida real. Certo, obrigada. Não, na vida real eu vejo mais que no cinema, por incrível que pareça, porque na minha roda de amigos a gente tem mais do que no cinema. Sim. É uma pequena história que eu gosto de contar sobre cinema, que eu aprendi quando eu tava pesquisando um pouco da história de pessoas trans. Existiram pessoas trans muito cedo no cinema. É surpreendente dizer isso, sim, mas é. O problema é quem elas eram. Veja, muitos dos vilões de vários filmes antigos eram altamente caracterizados como pessoas LGBT. Tem esse filme, não vou me recordar o nome, onde a história inteira é que tá tendo vários assassinatos na cidade, em torno de mulheres, se não me engano, especificamente. E ninguém entende muito bem o porquê. E tem esses investigadores e blá blá blá. É aquele velho filme no ar, preto e branco, do investigador e tudo mais. A questão é, eles descobrem que a pessoa que tá matando descobre que é uma mulher trans. O filme trata ela como uma mulher trans por alguns breves minutos. Até que o detetive explica, e eu me surpreendi quando eu vi isso, o detetive explica com todas as palavras
O que ela tem é disforia de gênero e dismorfia corporal. E eu fiquei surpreso quando eu vi isso. E eu pensei, porra, isso vai ser inclusiva então, vamos tratar ela bem. Até que eu percebi que ela é assassina e eles voltaram a usar ele, porque disseram que ele é é um louco que só tá vestindo perucas e coisas assim, pra se aproximar de mulheres. E veja, essa é a questão da representatividade nos filmes. Quando eu mostro pra ti, e tu não tem nenhum conhecimento de pessoas trans, quando eu apresento o conceito de uma pessoa trans, tu vai pensar que eu vou querer te matar no banheiro por causa que tu é vestido como mulher. Sabe? Tipo, não é muito difícil fazer associação quando tu não sabe de coisas. Boa representatividade no cinema, eu acho que ainda é um pouco difícil. Não vou te mentir. É difícil vir que esse personagem é trans, sabe? Mas existem, e é bom eles estarem ali, porque mostram que são apenas pessoas normais. E isso já é um bom passo para a representatividade. Eu acho que um passo maior ainda seria algo parecido com o que a gente começa a ter de, por exemplo, outras representatividades no cinema, como pessoas negras, pessoas de cor no geral, na realidade, e de gênero diferente e tudo mais, para mostrar que essas pessoas, além delas serem normais, elas também são pessoas, elas têm algo por trás, elas não querem mal. Existem pessoas más no mundo, convenhamos, tipo, só que as pessoas têm que entender que elas não são pessoas, por isso tem pessoas na frente, sabe? How much pain did it take to form a lesbian and gay movement? Gay power! I think the most significant thing is something that I worked on early on, like 1993, and it was a documentary called Question of Equality, and it was a documentary series for public television about the development of the gay rights movement. And one of the most significant things that I learned from that is that what people may not realize is that Stonewall riots, which were one of the things that pushed gay rights, was really started by street kids and transgendered people. And that show really influenced me in terms of realizing that transgendered people had been leading the way, but it oftentimes discriminated against even within the gay community. The first people to be discriminated against now with what's happening in the United States with the far right agenda and trying to take away rights of transgendered people. It's a very important subject that you're working on. I've always been a strong defender. I actually had a transgendered woman I consider my sister. Once I learned that, she was always a huge influence on me. You know, she was very influential because she was sort of androgynous, actually. And so she looked like David Bowie, actually. And I think she had a perspective that was feminine and masculine. And I think I've realized that that's one thing, is that transgendered people, I'm just speaking from my own opinion, I think can go between these two worlds. And so it makes them actually living in sort of a higher level that most people are, because they can go between masculine, feminine. And I think that makes them very special people. In fact, in some societies, in Native American societies and some Indian societies, they're considered very special people to be honored. And unfortunately, that doesn't happen all over. But it's incredibly important, particularly because of the discrimination that's happening politically and how it's so misunderstood and in society in general. People have no understanding that there's a difference between gender and sexuality. But the more that these characters are depicted and shows that maybe middle America is watching, the more people will be accepted for what they are. And ultimately that leads to, I have to say in a very sad way, that leads to less suicide, because oftentimes that's what happens. If there's a kid that can watch this show and realize there's somebody out there like me, you could be saving lives. And so I think it's incredibly important. É muito difícil, e eu digo isso agora, eu digo com toda certeza. É muito, muito difícil, uma vez que algo foi mostrado e provado e evoluído, digamos assim, é muito difícil voltar. Cinema é uma arte muito complexa. Cada vez a gente consegue ver mais coisas diferentes.
Eu acho que o cinema daqui pra frente tem muito potencial para pessoas trans. Muito, muito, muito mesmo. Mas eu também sei que censura existe e é possível que aconteça. O mundo gira a partir do dinheiro ainda. Filmes fazem dinheiro. A sociedade ainda tem que mudar muito em si, não só o cinema, a sociedade, para que haja uma mudança significativa no cinema. Cinema é um reflexo de quem o faz, a perspectiva dele. É um mundo muito complexo que a gente vive. E ele ainda pode ser muito melhor. Mas eu não vou mentir, eu tô bem feliz onde a gente tá, por enquanto. O mundo é muito gentil com pessoas trans. Mas para qualquer um que talvez esteja lendo, ouvindo, ou coisa assim. Embora muitos falem que a gente tem que ser quietos, a gente tem que ser sutis, a gente tem que ser discretos, não tem muitos ouvidos. As pessoas pensam que o mundo é terrível, agressivo, horrível. Eu discordo um pouco. Ele já foi muito mais do que é hoje. O mundo é muito gentil com as pessoas. E ele vai ser muito gentil se tu for gentil com as pessoas de volta. Não retribuam ódio com ódio. Não retribuem essas coisas. Retribuam com gentileza. Da raiva. Usem essa raiva para algo produtivo. Façam filmes sobre essa raiva. Façam séries. Escrevam. Sejam felizes. Vejam um pouco de mídia que deixa vocês felizes, mesmo que ela não tenha representatividade trans. É isso.